Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma aula do Básico 2 de quinta-feira noturno. Sejam todos bem-vindos e vamos dar início então à aula, levando o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre querido. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui falando, em suas lições, em seu nome. Nesse momento de alegria, vamos agradecendo também aos nossos benfeitores que aqui estão e convidando a Marta para terminar a nossa prece de encerramento, de abertura, quer dizer. De abertura. Vamos lá. Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. Essa aí é uma oração que realmente é difícil, né? A gente não se emocionar, né? Imagina ela cantada, então. A gente deságua em É lágrimas. verdade. Vamos lá. Boa noite, Kátia, Thalita, o pessoal que eu não falei ainda, para todo mundo aí. É, Ai, Rosângela, Jéssica, Mayra, Darcy. Leandro. É isso. Vamos lá, Maura, eu vou compartilhar aqui a harmonização de hoje. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Todo mundo falando boa noite. Alguém falou muito bacana, deve ser a Heloísa, deve ser a oração, né? São Francisco de Assis. Vamos lá. Isso mesmo, Heloísa. Linda. Vamos lá. Vamos lá, Maura? O livro Vinha de Luz, Casa Espiritual. Vós também, como pedra viva, sois edificados, casa espiritual. Pedro, capítulo 2, versículo 5. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem, de quando em quando, edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível, e observam-se as moradias fantasiosas, que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muita vez é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo
não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão, sem reforma interna, dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Eu não sei, ela termina aqui? Sim. Termina aí. Você quer passar? Quer comentar alguma coisa? Não? Quer deixar para outra pessoa comentar? Eu achei que é bem a vida da gente, né? Na verdade, todos nós temos melhorias a fazer na nossa casa interna e, na verdade, tudo que acontece na vida da gente é uma forma de olharmos para dentro, assim, e perceber o que precisa ser modificado, o que precisa ser organizado, né? Para que a gente possa viver mais em harmonia e compreender melhor os ensinamentos de Jesus. Legal. Mais alguém gostaria de comentar? Pessoal, desse jeito não vai dar. Ou vocês comentam um por um, ou nós não vamos conseguir. Porque tá muita gente querendo falar ao Muita mesmo gente- tempo. Vamos lá. Não? É a Olha, reforma tá todo íntima de mundo. cada um, né? Tá todo mundo. É, É exatamente. a Fala, reforma Luci, então. íntima. Você- Traz bem isso a lição, né? É, muitas vezes a gente deixa as coisas simplesmente passar, né? E vai acumulando uma série de atividades, muitas vezes improdutivas na nossa vida, e a gente deixa muitas vezes escapar situações onde a gente poderia ajudar o próximo, onde a gente poderia fazer a caridade, e com isso a gente vai nos aperfeiçoando, nos melhorando. E a gente simplesmente deixa, né? Lá, de qualquer jeito. Isso é um jeito da gente entender esse lixo, né? Que a gente muitas vezes vai acumulando de rancor, de ódio, de menosprezo, de maledicência, mas também existe o lixo realmente de casas desarrumadas, desorganizadas, que reflete um pouco do que são as pessoas, né? Então, acho que a gente tem dois pontos de vista aí bastante diferentes, mas que se casam muito bem com as pessoas. Uhum. E, e geralmente é lixo, né? Em casa, né? Fica a energia parada, né? Sim, Da mesma forma, no nosso íntimo, a mesma coisa. Aquela energia parada que não flui, né? Às vezes negativa, né? Enquanto que se você está ali fazendo bem, você está movimentando energias boas, né? Está fazendo renovando, bem, está né? renovando, né? E por aí vai, né? Doa para alguém, né? Quando você ora, você doa, daí é reposto, né? E aí é essa troca aí que vai ocorrendo. E, e é verdade, as pessoas, esse texto aí, né? O tema principal é a reforma íntima, né? É a nossa limpeza interior, né? Mais do que o que nós vamos oferecer para o mundo, é como que nós vamos estar preparados para oferecer alguma coisa para o mundo, né? Novamente é um chamado da espiritualidade, né? Que eles sabem que a gente parece que a gente está aprendendo, mas a gente não está, porque a gente vira e mexe, pega fazendo a mesma coisa que a gente já tinha feito errado, né?
pega um errinho aqui, um errinho acolá e fala, nossa, mas eu estou fazendo isso de novo, né? Então, assim, então significa que a gente não, só percebe depois, né? A gente não está fazendo a limpeza, né? Porque a gente faz de novo, né? Tava lá o lixo ainda. Pô, esse lixo de novo aqui, né? E né? aí a gente não fez a limpeza. Então é esse aí o chamamento aí da gente realmente não deixar Jesus lá em cima, né? No local separado, que nem ele fala aqui, né? É, Jesus não, que nem ele fala aqui, né? Jesus não deve ser. Tem uma hora que ele. Ó, Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal, né? Nos altiplanos é nos altos planos, né? Do isso. pensamento universal. Ele não é uma figura que tem que ficar lá, né? Separadinha e, ó, Jesus está lá, bonitinho, eu fico aqui fazendo minhas coisas erradas, né? Não, não é isso, né? É, ele é o restaurador da casa espiritual dos homens. Como? Ele trouxe as lições, né? Como? Ele trouxe as lições, é o restaurador, né? Só que nós temos que aplicar, né? Então é isso. E ele está conosco, né? Para que a gente possa se melhorar aí. E se alegra, viu? Se alegra cada um de nós aí que tem uma melhora espiritual, que larga um vício, que melhora alguma coisinha, tipo que estava errado e para de fazer, né? Um hábito constante, um comportamento. Lembra que nós estudamos aí na aula do vício, na aula passada, comportamentos errados? Quando a gente para e muda e faz essa reforma íntima, muda alguma coisinha, né? A espiritualidade percebe, né? E é muito, muito assim, ficam felizes, né? De ver que nós estamos aí nos empenhando realmente para essa mudança. O Elcio. Pode falar, Boa pode noite, falar. Eliane. Então, a gente começa já a entender, perceber, né, a chaga que é o egoísmo, o orgulho, e a gente vai começar a Sim, trabalhar, né, porque a doutrina e os ensinamentos de Jesus são ferramentas, né, para a gente começar a se movimentar, né, a sim, trabalhar pouco a pouco, né, passinhos curtos, mais firme, né, e seguir sim, em frente nessa caminhada que vale a pena, né? sim. E todo dia à noite, né, fazer aquela análise, né, Reflexão. reflexão do que a gente fez, né? Ontem mesmo eu me peguei fazendo uma coisa errada, né? Se eu for contar aqui, não é porque eu não quero contar, até seria interessante, mas a gente não tem tempo, tá? Seria muito, eu teria uma história, tudo. Eu me peguei fazendo uma coisa errada, eu falei, nossa, né, sem querer, né? Não, isso não pode acontecer mais, né? Não pode, né? Eu não vou fazer, né? Da próxima vez, meu comportamento não vai ser esse que eu tomei, né? Foi errado. Então, a gente erra o tempo todo, nós também, né? Nós não somos perfeitos. E aí é isso, né? Tá observando, da próxima vez não fazer igual, né? Que eu fiquei bem chateado, né? De ter errado, foi uma coisa que minha consciência me cobrou e eu fiquei bem chateado, né? Para Mas quê, né? quando A gente... erra, Elcio, quando a pessoa erra, reconhece o erro, Sim, exatamente. admite o erro e tenta melhorar, Sim, é diferente daquela pessoa que só quer errar exato. e não aceita o erro, acha que é o tal do egoísmo, da vaidade, né? Exatamente. Então, E aí o que acontece? É isso, perfeito isso que você falou. Então, é essa questão, né, de você fazer uma análise, não passar batido, como se tivesse tudo bem, né? Não, não está bem, né? Inclusive, esse erro que eu fiz, né, eu foi até com uma outra pessoa, pedi 1000 desculpas para a pessoa, né? Mas eu fiquei ainda me sentindo mal, né? A consciência cobra, e cobra muito, né? Então, para quê, né, a gente sentir essa coisa, né? Então, falei, não, na próxima vez que essa mesma situação ocorrer, com certeza eu vou tomar tudo diferente, que isso me sirva de aprendizado. E é assim que a gente tem que fazer, e da próxima vez a gente lembra disso aí, muda mesmo. Acho que tem que ser assim. Bom, tudo bem? Bom, acho que é isso, né? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não? Não? não, Então está tá bom. todo mundo quietinho hoje. É isso aí. É isso. Vamos em frente. Então, vamos compartilhar aqui a aula.
Não foi? Tá indo. Foi. Agora foi, mas ainda... Isso, falta executar. Agora sim. Que bonitinha. Estamos começando hoje, né? Vamos começar o céu e o inferno. Eu acho que por isso que o pessoal está muito quietinho, viu? Na verdade, esse nome choca um pouco, né? Porque Choca. tem muita gente que tem medo, né, de falar do inferno, né, do céu, do inferno. Então, os católicos morrem de medo. Você bota um livro com esse nome, né? Então, muitos assim, né, até foge, né? Falando do inferno, né? Pois Mas é. por isso que ele colocou ali, né? Ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. É. Aí fica tipo, se você não se sentiu bem com o céu e com o inferno, vamos falar que é a mesma coisa. Que é a justiça divina, né? Isso. Então, gente, esse livro é dividido em duas partes, né? Tem a primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo... Opa, acho que eu pulei ali. O capítulo 6º. E a segunda parte, que aí a segunda parte vai contar uma série de histórias, né? De situações de espíritos que se manifestaram, né? Em reuniões. E a primeira parte é mais uma parte mais realmente assim de aprendizado, né? Sobre o que é o céu, o inferno, o que é purgatório, a morte. E a gente vai começar hoje falando da preocupação com a morte e o céu. E a próxima aula vai ser sobre o inferno e o purgatório. Vamos lá. Então, o céu e o inferno na visão espírita. Em cada esfera, o solo tem consistência material e acima se vê o céu e o sol. Diversas cidades espirituais, postos de socorro ou instituições hospitalares estão distribuídas nas diversas esferas, abrigando espíritos em condições evolutivas semelhantes. Então, tá aí só uma visão do que é, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Isso está em João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. A casa do pai é o universo A casa do pai é o universo. As diversas moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é muito interessante que eu andei pesquisando, seria muita coisa para falar e não vai dar tempo. Mas, assim, as cidades espirituais ou as colônias, né, espirituais que tem no Brasil, são muitas, gente. E cada uma destinada a algum tipo de espírito, com algum tipo de problema, com mortes súbitas, mortes por câncer e por aí vai, né? Então, não existe só o nosso lar, existem várias outras. Então, o que é a morte? O que a gente leva dessa vida aqui, né? O que vai na nossa malinha aí? É a libertação dos cuidados terrenos. Está no livro dos médios do Allan Kardec, né? No capítulo 26, na questão 291. A gente pegou só esse trechinho aí. A morte é apenas a destruição do envoltório material, no qual a alma abandona, como a mariposa abandona a crisálida. A alma conserva, entretanto, seu corpo fluídico ou perispiritual. Está no livro O que é o Espiritismo, do Allan Kardec. E aí a gente tem, né, o corpo físico, o espírito e o perispírito.
Então, no corpo, no físico, né? É o corpo ou ser material análogo dos animais e animados pelo princípio vital. A alma é o espírito encarnado que tem o corpo a sua habitação. E o perispírito é aquela parte intermediária que fica entre o espírito, né, e a matéria, que é uma substância semimaterial que serve do primeiro envoltório do espírito e que liga a alma ao corpo, tais como o fruto, o germe, o perisperma e a casca. Só para a gente dar uma relembradinha, né? Morrer é parte da vida, tão natural e previsível como nascer. Mas, ao passo que o nascimento é motivo de comemoração, a morte se tornou um temido e inexplicável assunto evitado de todas as maneiras na sociedade moderna. Quem falou foi Elizabeth Kübler-Ross. Foi uma psiquiatra que estudou muito sobre a morte. Muito, muito, muito. Então, ela tem vários livros falando da morte de adulto, morte de criança, essa relação que o homem, né, tem com a morte, esse medo, que se tocar até no assunto, né? Se falar de morte é uma coisa assim absurda, ninguém gosta, ninguém quer morrer, né? E é muito interessante que ela, em um dos livros que ela escreveu, ela fez assim 5 fases da morte, né? Que é a negação, a raiva, a negociação, a depressão e a aceitação. Na verdade, isso foi tirado de vários pacientes que receberam diagnósticos já fechados, né? Terminais, né? De doenças terminais, exatamente, e de doenças incuráveis, né? Então, ela fez isso, e é muito interessante que a gente realmente observa essas fases de negação, de aceitação, de revolta, que imagina, vou morrer, vou deixar minhas coisas aqui. Então, é um apego muito grande que se tem mesmo na sociedade, do ser humano, né? As coisas materiais. Quem tiver interesse, só dá uma pesquisadinha na internet, que tem muita coisa a respeito dela. Ela foi uma grande estudiosa da morte. O interessante, Lucy, desculpa te interromper, Oi? mas é que o interessante da Elizabeth é que teve uma fase que, nos livros dela, ela começa a relatar experiências metafísicas, que ela teve experiências espirituais, né? É muito interessante, porque esses livros eles são muito estudados em toda a faculdade, em toda a área da saúde, é muito estudado, exatamente. Dela. E aí tem quando você continua lendo, além dos livros que são indicados na área da saúde, você começa a ver essas experiências espirituais que ela começa a ter com esse estudo. Então é muito legal, é muito interessante dentro dessa evolução dela. É muito legal. Ela foi uma cientista mesmo fantástica, viu? E corajosa para falar da morte, né? Porque Sim. não é um assunto agradável aos ouvidos das pessoas. Então, vamos lá. E a desencarnação? Desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transfere de uma cidade para outra aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes com a simples modificação de aspectos exteriores. Imaginai um homem que passa de sua aldeia para uma metrópole moderna. Como se haverá, na hipótese de não se encontrar devidamente preparado em face dos imperativos da sua nova vida? A comparação é pobre, mas serve para esclarecer que a morte não é um salto dentro da natureza. A alma prosseguirá a sua carreira evolutiva sem milagres prodigiosos. Então, a gente percebe que a gente tem uma mudança, né? E essa mudança a gente tem que ir fazendo ao longo da nossa encarnação aqui. Porque a hora que desencarnar, como diz aqui, não é um salto da natureza, né? É algo que já está previsto na nossa evolução. Isso está no livro Consolador, na questão 174. Então, a fala de Emmanuel, né?
O homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a permanência na Terra. Ou seja, são só as coisas que foram feitas por empréstimos que Deus nos emprestou. Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo o que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Em relação à vida futura, aprovisionando-vos de tudo que nela vos poderá servir. Ou seja, só realmente do nosso crescimento moral, do nosso conhecimento que nós adquirirmos aqui e do nosso aprendizado, dos nossos atos. O que nós fizemos durante a vida? É isso que vai ser perguntado, né? E a preocupação com a morte. A preocupação da morte é determinada pela sabedoria da providência. É uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Então, todos nós temos um certo receio da morte, né? Até porque a gente precisa conservar, né, o instinto. Sem esse freio, o levaria, né, o homem, né, a deixar prematuramente a vida terrena e a negligenciar o seu trabalho neste mundo, que deve servir para o seu próprio adiantamento. Ou seja, a gente veio para cá, não veio aqui para passear, né? Como a gente costuma dizer, a gente tem que trabalhar. Trabalhar para a nossa reforma íntima, que é o que estava lá no livro, né? Então, a gente, se está com a casa desarrumada, a gente tem que dar um jeito de arrumar. E não adianta ir bater no vizinho, porque a culpa não é do vizinho, é nossa, né? Então, os nossos problemas nós temos que resolver. À medida que o homem compreende melhor a vida futura, a preocupação com a morte diminui. Ou seja, a partir do nosso estudo, do nosso adiantamento moral, né? Esse medo ou essa preocupação vai diminuir. A solidariedade que ele descobre entre vivos e mortos lhe faz compreender a que deve existir entre os vivos e desses. Desculpa, gente. Então, a fraternidade revela a sua razão de ser e a caridade o seu objetivo no presente e no futuro. Então, o que a gente veio fazer aqui, né? A gente não veio só simplesmente nascer, crescer, constituir família, adquirir bens e pronto. E acabou. Não é isso. Existe algo muito além disso, que é a nossa evolução espiritual. E a gente só vai evoluir através das reencarnações. Luci, Oi? e essa questão, quando o homem começa a perceber esse tipo de coisa, é aí que a questão da morte diminui, a importância, o medo diminui. Porque ele amplia a sua visão de mundo, de tal forma, que nem o que a Luci falou, que ele começa a perceber que existe fraternidade, caridade, que ele tem muito a fazer, tanto nesse plano quanto no outro. E ele amplia essa visão, ele se vê como um ser muito maior do que a morte. E aí a morte para ele passa a ser uma coisa mais insignificante, não insignificante, perde um pouco o medo, né? Porque o homem começa a perceber que ele tem tanto a fazer, tanta contribuição a dar para esse planeta, para a parte material, quanto para a parte espiritual, para o universo, e ele tem tanta coisa, ele começa a perceber, né, as capacidades que ele tem, né? Exatamente. Não é isso? Exatamente. Que a morte passa a ser uma questão secundária, né? Porque você vai ter que mudar de mundo mesmo, passa a ser só uma mudança de mundo. Uma mudança. Até porque, como meu pai dizia, a única certeza que a gente tem na vida é que vai morrer. Então, Exatamente. não adianta a gente reclamar, né? Eu costumo Exatamente. dizer, a hora que o pai chama, ele chama, mas você tem que ir. Não importa a que dia, a hora, o mês que você está fazendo, trabalhando, não está. Não tem essa história daqui a pouco, né? Como a gente costuma dizer para os nossos pais aqui, né? Os pais terrenos.
Então, a preocupação com a morte, ela vem por quê? A ignorância a respeito da vida além túmulo. Então, as pessoas que não entendem ou não acreditam, né, que a gente tem uma alma, um espírito, né, que esse espírito é imortal, que nós vamos sair desse mundo e ir para um outro, onde nós vamos continuar o nosso aprendizado, continuar a nossa evolução, então, realmente, fica difícil deles de se entender. Então, esse é um dos motivos, né, dessa preocupação. Os processos de culpa ou remorso decorrente de lembranças dos atos cometidos durante a vida nessa existência física, né? É aquela história, os atos que nós cometemos. Então, a gente não tem a humildade de pedir perdão, de perdoar, e muitas vezes até de nos perdoar de coisas que nós fizemos. Então, a partir do momento que a gente não consegue se perdoar, perdoar o próximo fica mais difícil. Então, o dia que a gente entender que muitas das nossas feridas, vamos dizer assim, né? O remédio é o perdão, aí as coisas ficam um pouco mais fáceis, né? E a gente que trabalhou em hospital, a gente via muito essa história de remorso, a pessoa está no leito lá, está quase que morrendo, mas não conseguia desencarnar porque ainda tinha, às vezes, que pedir desculpa ou perdão para algumas pessoas com quem ela teve algum tipo de desavença. Então, quando se fica circunscrito nisso, realmente esses processos de culpa é muito complicado. Apego aos bens materiais, aquela história que é tudo meu, tio Patinhas, né? A sobreposição da vida material sobre a vida espiritual, que é outra coisa, né? Aí, ó, quando a gente fica cheio de culpa das coisas todas que nós temos, aí o outro é bonitinho, né? Mas eu sou doutora milionária da família mais importante do Brasil. Aqui isso nada significa, né? Títulos, sobrenome, riqueza, que nada vale na outra vida, né? Porque, assim, o que fez da vida? Só ganhou títulos? Só trabalhou em benefício próprio? Né? E a sobreposição da vida... desculpa, já falei isso daí. Da vida material sobre a vida espiritual. A conservação dos ensinos religiosos recebidos na infância. Isso aqui é muito complicado, porque às vezes a gente recebe esses ensinamentos, né? A gente não pode fazer isso, porque se fizer, quando morrer, vai para o purgatório, vai para o inferno, tudo é pecado, tudo não pode, se não for batizado também se vai ter problemas na hora da morte. E, então, são uma série de ensinamentos que as religiões, né, colocam na época da infância, né? Quem fez catecismo sabe disso, que muitos desses ensinamentos ficam muito arraigados. Então, acaba ainda sendo uma preocupação com a morte isso. As cerimônias lúgubres, né, concorrem para que lamentemos a perda da vida e temamos a passagem. É aquela história, morreu, acabou, é aquela história de ficar cultuando, né, o defunto lá, o velório. E é muito complicado isso, né? As barreiras intransponíveis colocadas pela igreja em relação à comunicação. E essa comunicação é entre o plano espiritual e o nosso plano aqui. Então, assim, a Igreja Católica não admite, eles entendem que tem a alma, mas que depois que morreu, acabou. Isso não existe, essa comunicação. E a gente sabe que isso não é verdade, que essa comunicação vai existir, sempre existiu e vai continuar existindo,
mas isso é uma barreira que a igreja colocou, que muitas vezes as pessoas acham que, assim, que morreu o pai, a mãe, o filho, tal, que nunca mais vai ver, que nunca mais vai falar, então fica curtindo esse luto eternamente, né? Aí a gente vê esses velórios, né, com essas carpideiras, que quem é do interior ou sabe disso, né? Ou na internet pode pegar várias, que são mulheres que elas até recebiam para poder ficar chorando, se lastimando lá do lado do morto. Agora, vocês imaginem o ambiente, né? A energia que ficava ali. E aí, né, no dia de finados, é o que eu digo, quem é vivo sempre aparece, né? Então, as pessoas acabam não acreditando nessa comunicação que existe e a gente vê relatos muito interessantes aí do plano espiritual. Sentimos dor durante o processo de desencarne? Aí no Livro dos Espíritos tem algumas orientações. Não, o corpo sofre frequentemente mais durante a vida do que no momento da morte. Neste, a alma não tem parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio, ou seja, ele está liberto, né? Ele pode voltar para o plano espiritual e continuar o processo de aprendizado lá. A alma, deixando o corpo, tem imediata consciência de si mesma? Consciência imediata não é o termo, ela passa por algum tempo de estado de perturbação. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e duração o mesmo tempo de perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não, depende da evolução de cada um. Aquele que está purificado se reconhece quase imediatamente, visto que já se libertou da matéria durante a vida física, enquanto que o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por tempo mais longo a impressão dessa matéria. Então, aquilo que a gente sempre fala, vai depender muito da evolução do espírito. Cada um vai ter esse sentimento diferente, ou vai sentir diferente essa separação, né? Na questão 165, o conhecimento do espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Uma influência muito grande, uma vez que o espírito já compreende antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem e a pureza da consciência são os que exercem maior influência. O espiritismo dá uma nova interpretação de morte física e de vida eterna. Segundo o Consolador, a morte física é comprovadamente passageira. Há possibilidades de reencontros durante o sono. Nas visitas do irmão desencarnado no nosso lar, principalmente no momento do Evangelho, não apenas eternas, pois a misericórdia infinita é a marca fundamental da justiça divina, permitindo sempre a chance do recomeço e do reencontro. Então, aqui, mais uma vez, né? A gente não consegue dizer que não existe essa comunicação, até porque a gente sente isso e percebe realmente o quanto que isso ajuda quem é espírita, quem conhece a doutrina, o quanto que isso ajuda na hora dessa passagem, né? Eu queria falar uma
coisa depois, Luci. Pode falar. Mas depende, né? Depende o quanto realmente você é espírita, né? Tem gente que fala que é espírita só da boca para fora. Então, tipo, vê isso, né? Vê as lições, tudo mais, é aquela história lá da harmonização. Não muda, né? Não faz a reforma íntima, né? Então, não, é claro, o espiritismo ajuda desde que você realmente tenha uma mudança consciencial, né? Uma mudança de atitude, uma mudança, faça a sua reforma realmente interior, né? Então, se você viva aquilo, né? Agora, se você se caiu como no solo pedregoso lá da parábola, né? As lições caíram, como no solo pedregoso que não penetra, não entrou, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, aí não vai fazer muita diferença, né? Você vai Não. saber, ele vai saber que ele vai estar no plano espiritual, mas se ele ainda tem, por exemplo, o apego material, apesar de ele saber que ele está no plano espiritual, ele vai sentir muita falta ainda do plano material, né? Então depende, né? Ou seja, conhecimento do espiritismo não é passaporte, não é garantia nenhuma para ninguém, né, de um bom Não, desencarne, vamos dizer assim. não é. Mas é aquela história. Ajuda se você. Ajuda se você começa um certo entendimento. Mas se a pessoa também não se esforça, não tem o aprendizado, não vai estudar, não vai se conhecer, aí fica mais difícil. Exatamente. Mas lógico que a gente não vai ter o entendimento nem a convicção e a fé que Chico Xavier tinha, né? Mas, assim, o pouco que a gente já conhece, então a gente já tem uma noção. Agora, aquele que só ouviu falar e acredita, mas também não pratica, também é aquela história que a gente sempre fala, a gente vai muito da evolução moral, espiritual de cada um. Não tem jeito. Não tem jeito. Dizer que é espírita só por dizer não resolve. E assim, impressionante o tanto que a gente aprende quando a gente trabalha, né, no bem. Sim. A gente trabalha no centro. Eu, depois que fui trabalhar, em qualquer trabalho, né, principalmente no trabalho mediúnico, me esclareceu muito. Abre, né? Abre uma consciência, abre. Isso ajuda demais, né? Por quê? Porque você vê na prática aquilo que você via na teoria, né? Então, assim, o trabalhar, né, vai ajudar muito também, né? Só teoria não é legal. Não que não é legal, mas só teoria não ajuda. O ideal é, além da teoria, ter a teoria e a prática. prática junto, né? Isso, aí sim. Aí eu acho que você fazer a teoria, fazer a reforma íntima e ainda trabalhar, na hora que você desencarnar, você vai estar realmente bem mais alicerçado para essa separação do Essa corpo e da mudança alma. de plano, né? Eu não sei o que você acha, Lucia. Eu acho que aí já vai ser bem mais fácil. Já está com o espírito mais aberto, aí a mente também, né? Mais aprimorada, vamos dizer assim. Exatamente. Na questão 941, o medo da morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. De onde vem esse temor, visto que eles têm diante de si o futuro? A morte não inspira ao justo nenhum medo, porque com a fé ele tem a certeza do futuro. A esperança lhe faz esperar uma vida melhor. E a caridade da qual praticou a lei dá-lhe a certeza de que não reencontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser do qual deva temer o olhar. Ou seja, então, se você foi uma pessoa justa, trabalhou, se aprimorou, praticou a caridade, então você vai encontrar lá do outro lado espíritos que realmente vieram para te auxiliar, né? E não temer daqueles que fez o mal, né?
Então, o que que a gente pode fazer para nos fortalecer? É o conhecimento, ó, que nos faz amadurecer. Ou seja, você tem que ter uma religião, você tem que estudar, você tem que se aprimorar, você tem que ter o conhecimento. A prece, que liga-nos aos bons espíritos, e este vem em nosso socorro nos momentos mais complicados. A gente já falou bastante sobre a prece, né? Então, para a gente realmente saber fazer a prece, saber pedir, principalmente, né? Pedir esclarecimentos, pedir discernimento, pedir que possa nos aumentar a nossa fé, o nosso trabalho, o trabalho no bem, ocupar a nossa mente e dar-nos a saborosa sensação de estarmos sendo úteis. Então, pedir realmente que a gente seja útil nessa seara aqui, né? É aquela frase clássica, né? Fora da caridade não há salvação. Porque não adianta eu ter o conhecimento e não pôr em prática. Não adianta eu ficar pedindo, orando, fazendo prece, pedindo, se eu não faço essas coisas de coração. Não tem tempo de fazer um trabalho voluntário, alguma coisa, mas a gente pode trabalhar, fazer a caridade moral. Né? E isso a gente vai ter que ir nos aprimorando, nos conhecendo cada dia mais, pedindo esse conhecimento, que a gente realmente se descubra quais são os nossos defeitos, aceitar isso e a gente ir corrigindo isso no dia a dia, que isso já é um trabalho. E fazer a caridade, isso aí não tem outra alternativa. Até agora tudo bem, gente? Tem alguma dúvida? O pessoal está quietinho hoje. O céu. Todo mundo quer morrer e ir para o céu. A palavra céu designa o espaço indefinido que circunda a Terra, e mais particularmente a parte que está acima do nosso horizonte. Vem do latim solium, que é côncavo, porque o céu parece uma imensa cavidade. Concavidade, parece uma concavidade, tipo uma coisa redonda, assim, tipo... Que a gente olha no horizonte, né? Parece que ele é redondinho mesmo, né? E na verdade, né? Se a gente for ver, né? Porque a Terra é redonda, como a gente vê metade, a gente vê a parte côncava, né? Côncava, Então, assim, a gente tem algumas ideias de céu, né? Os antigos diz que havia 7 céus superpostos. Os muçulmanos, que haviam 9. Ptolomeu era astrônomo, dizia que tinha 11 céus. E na teologia cristã, diz que tem 3 céus. Então, só resta a gente saber agora onde eles estão, né? O primeiro céu é a região do ar e das nuvens, né? Onde estão os pássaros, esse céu que a gente vê, né? O segundo céu é o espaço onde se movem os astros. E o terceiro céu é a morada do Supremo Ser e dos eleitos que o contemplam face a face. Isso é o que a igreja, né? Os teólogos costumam falar, né? Então, coloca lá Deus, né? O Supremo Eleito, sentado lá num trono, né? Todo poderoso, normalmente é um velhinho, né? Que na imagem não está dando para ver direito, e em volta só tá os eleitos ali contemplando, né? Deus face a face. Mas será que esse é o céu, realmente, que se tem? Aí lá em Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos
se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Então, tem algumas passagens na Bíblia que fala realmente do terceiro céu, do primeiro céu, os céus onde, o segundo céu, onde havia as discussões, mas isso são coisas da teologia, né, que coloca essas situações. Mas aqui, só para vocês, para ter um exemplo. E onde fica o céu? Nos confins do universo, no espaço acima da Terra, no mundo espiritual, nas estrelas. A felicidade decorre das próprias qualidades dos indivíduos e não da condição material do meio em que se encontra. Ela está, portanto, em toda parte onde existem espíritos capazes de ser felizes. Nenhum lugar determinado existe para ela no universo. Então, aquela história, ajuda-te, que o céu te ajudará. Né? Luci, talvez aquela questão do terceiro céu, segundo céu, talvez sejam as camadas espirituais, né? Talvez que ele estivesse se referindo, né? Provavelmente ele recebeu uma inspiração aí, né? É, E não sabia explicar, né? Daí se referiu a segundo céu, terceiro céu, mas às vezes eram as camadas espirituais, né? Ele quis dizer que ele foi arrebatado para um nível espiritual mais muito superior. superior. É, Talvez seja isso. talvez eu também entendi isso, né? Mas, Aham, como no livro até fala em quarto, quinto, sexto céu, então, isso. o pessoal, né? Sim. Então, a gente vai falar um pouquinho da felicidade. Aí, no livro Fonte Viva, tem assim, o problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga do processo reparador. Então, aquela história, a gente tem que exterioriza-se a envolvida em correção celeste em todos os ângulos da Terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não é chegada envolvida em carminho, e quando levado aos lábios, não se assemelha ao saboroso confeito. Surge vestido de acúlios ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. Então, sempre que a gente fala de felicidade, se entende a felicidade assim, porque eu sou feliz porque eu tenho bens materiais, né? Eu sou feliz porque eu consegui um emprego novo, onde eu vou ganhar muito. Então, ou a gente coloca essa felicidade no outro, né? Eu sou feliz por conta do meu marido, Então, assim, existe essa relação de felicidade ou com outra pessoa ou com algo, com algum bem. Mas a felicidade que se fala aqui, né, para a gente chegar a essa felicidade, a gente vai passar por uns processos, né, com remédio curativo mesmo, né, e muitas vezes de sabor bastante amargo, que é o nosso aprendizado aqui. Por isso que ele fala que nunca percas a oportunidade do aperfeiçoamento. Então, a gente vai ter muitas reencarnações e muitas provas e passar por muitas expiações para a gente chegar a essa felicidade. Porque a felicidade vai estar junto com o nosso desenvolvimento moral. Isso está na lição 6.
aceita a correção. Aí no livro dos Espíritos, a parte dos defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício da imperfeição? O interesse pessoal, ou seja, o egoísmo, a vaidade, né? O verdadeiro desinteresse é, de fato, tão raro na Terra que se pode admirá-lo como um fenômeno. O apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade. Quanto mais o homem se apega aos bens deste mundo, menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ou seja, pelo desapego, né? Ele prova que vê o futuro como um ponto de vista mais elevado. Então, é o aprendizado, né? É o aprimoramento que a gente vai tendo. A felicidade. São das questões do Livro dos Espíritos. A 920 fala: a vida não lhe foi dada como prova e expiação. Lhe foi dada como prova e expiação. Mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto pode na terra. Ou seja, é o mal sofrer e o bem sofrer, né? Então, se a gente souber passar por essas provas, essas expiações, com resignação, com dignidade, com certeza a gente vai ter uma certa felicidade aqui nesse plano. A 901, o homem é o artífice de sua própria infelicidade, por conta das nossas ações, por conta das nossas escolhas, do nosso livre arbítrio. Na 923, o homem sensato pode ser feliz, olha para baixo e jamais para os que lhe estão acima, a não ser para elevar a sua alma ao infinito. E no Consolador, Emmanuel fala assim: tal como sonhada pelo homem no mundo, porém a felicidade não pode existir, porquanto na face do orbe, porque na sua generalidade as criaturas humanas se encontram intoxicadas e não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que as cercam. Contudo, importa observar que é no globo terrestre que a criatura edifica as bases da virtude real pelo trabalho, pelo sacrifício, a caminho das sublimes aquisições para o mundo divino de sua consciência. E onde está o céu? Nesse livro do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, da Justiça Divina, ele fala assim: aflitiva e longa tem sido a nossa viagem multimilenária através da reencarnação, a fim de que venhamos a entender o conceito de céu. De existência a existência, entretanto, aprendemos hoje que a vida se aspraia triunfante em todos os domínios universais do sem-fim, e que a matéria assume estados diversos de fluidez e condensação, que os mundos se multiplicam infinitamente no plano cósmico, que cada espírito permanece em determinado momento evolutivo e, por isso, o céu, em essência, é um estado de alma que varia conforme a visão interior de cada um. Em toda parte, nenhum contorno especial lhe traça limites. Os mundos superiores são as últimas estações do seu caminho que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. E foi ainda por essa mesma razão que, prevenindo-nos para compreender as realidades da natureza, no grande porvir, ensinou-nos Jesus claramente: o reino de Deus está dentro de vós. Então, deduzimos que o céu está
assim como a felicidade dentro de cada um de nós. Certo, Elcio? Certo, perfeitamente, né? O céu também, né? Essa questão do céu, né? O céu, cada um vê de alguma forma, cada um tem o seu próprio céu, ou seu próprio inferno, né? Essa que é a questão, né? É, É essa que é a questão. O céu e o inferno não são lugares físicos, né? É, eles são mais internos do que se pode imaginar, né? Exatamente. certeza. É mais inerente a cada espírito. Dúvidas, pessoal? O pessoal está Não. quietinho. Não. Na questão 1016, disseram alguns espíritos habitar o quarto, o quinto céu e etc. O que entendiam por isso? Vós lhes perguntais que céu habitam, porque tendes a ideia de muitos céus sobrepostos como andares de uma casa. Mas para eles, as palavras quarto, para eles, né, os espíritos, né? O quarto, quinto céu, exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. Mais uma vez, ele está afirmando que o céu está dentro de cada um de nós, né? Hoje, que a ciência demonstrou que a Terra não é mais que um dos menores mundos entre tantos milhões de outros e sem importância especial. Olha que chique, hein? E a gente se achando que é só nós que moramos aqui num plano, nesse planeta, que não existe mais vida em lugar nenhum, né? Que traçou a história da sua formação e descreveu a sua constituição, provando que o espaço é infinito e de maneira que não há nem alto nem baixo no universo. Faz-se necessário renunciar a colocar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares abaixo. Então, assim, até a ciência, né, já demonstrou isso. E na Revista Espírita, de 1858, olha o que o Kardec fala. Os astrônomos nos desvendam, por sábias pesquisas, o mecanismo do universo. Por suas revelações, os espíritos nos dão a conhecer o seu estado moral. E como eles mesmo dizem, é com o objetivo de motivar-nos ao bem, a fim de merecermos uma vida melhor. Então, os ensinamentos que a gente vai tendo aí dos espíritos com relação ao céu e à terra, né? E ao inferno também. O céu é a retidão nas ações, é o compromisso com o bem, o deleite no ato de praticar o amor e seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Dessa forma, esteja onde estiver, o espírito encontrará paz e o amparo dos seus amigos e companheiros de existência. Além disso, seus desafios serão menores, mas as suas responsabilidades de cuidado com o próximo crescem. A quem muito foi dado, muito será pedido. Então, a gente fala isso. Não, termina, desculpe. Não, era isso. A gente, você ia falar. Que muito foi dado, muito foi pedido. Então, e a gente tem que ter essa consciência, né? Sim. Quem muito sabe, né? Então, a gente tem uma responsabilidade maior. Aí nós temos que tomar muito cuidado com o nosso livre-arbítrio, né? O que eu ia falar é que, assim, de acordo com essa primeira, né, olha só, o deleite no ato de praticar amor. Esteja onde estiver, o espírito encontrará paz. Então, ele pode ter ido até o inferno. O espírito pode ter ido lá no inferno. Vamos chamar de inferno as regiões inferiores. Então, vamos falar. O espírito pode ter ido até as regiões inferiores.
mas intimamente ele está no céu. Olha só, dá um nó isso, né? Então, ou Dá. seja, o céu está dentro dele, na verdade. Ele pode esteja onde estiver, ele pode estar na camada mais inferior, ele vai estar no céu, porque Ele está vai estar. dentro dele, né? Interessante isso. É a paz, né? Então, porque o céu não é um local circunscrito, ele está dentro do ser, né? É, exatamente. Aí no capítulo 25, buscai e achareis, do Evangelho, né? Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi, se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta, e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bate a porta, abrir-se-á. Qual homem dentro de vós que dá uma pedra ao filho, que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe uma serpente? Ora, sendo maus, como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dê os seus bens verdadeiros aos que lhe os pedirem? Então, aquela história, o que a gente vai pedir? Né? Porque Deus, ele só nos dá coisas boas. E uma das coisas muito boas que ele deu para nós, algumas das ferramentas, foi a inteligência, foi a razão, foi o livre-arbítrio, né? Então, a gente precisa usar isso com muita responsabilidade. A nosso favor e em favor do próximo. Então, o que diz o Allan Kardec sobre o céu? Nessa imensidade sem limites, onde está o céu? Está em toda parte. Nada o cerca, nem lhe serve de limites. Os mundos felizes são as últimas estações do caminho a que ele conduz. As virtudes favorecem a caminhada e os vícios impedem o seu acesso. Ao lado desse quadro grandioso, que povoa todos os recantos do universo, que dá uma finalidade e uma razão de ser a todas as coisas da criação, como é pequena e mesquinha a doutrina que circunscreve a humanidade no imperceptível ponto do espaço, que nolo mostra começando num determinado instante, para igualmente acabar num dia com o mundo que carrega tudo isso apenas no minuto dentro da eternidade. Então, é isso. Voltamos aonde está o céu. Está dentro de cada um de nós. Porque se colocar ele dentro do espaço, né, circunscrito, e ponto, é muito pequeno, né? Quem já sabe onde é isso aí? Nosso lar. E o nosso lar é o céu? Acho que é. O céu, segundo o Espiritismo, é vasto e não se restringe ao pensamento materialista de um lugar físico específico, que seria destinado às boas pessoas. Além disso, não há um lugar no subsolo do mundo destinado às pessoas ruins. São apenas criações materialistas para tentar explicar o destino dos espíritos após o desencarne. Então, aí a gente acha que é o céu, né? E aí, quem leu, né? Todos nós lemos O Nosso Lar, e o André Luiz foi para o nosso lar, não é isso? Uhum. Lá vai ter umbral, vai ter zona, vai ter purgatório, vai ter inferno. Não, lá não.
Em volta, sim, porque ele está localizado no umbral, né? O nosso lar é uma das colônias espirituais mais próximas da Terra, né? Sim. Da crosta terrestre. Então, lá ainda tem muitas energias pesadas. Então, não é essa belezinha que a gente está vendo aí também só, né? Ô, Luci, Oi. Mas tem aquele portão quer que eu te lá? ajude a ler? Não, dá para ler. Tá meio... De vez em quando dá umas crises de tosse, mas dá para fazer. Obrigada. Tá bom. Se eu precisar, eu te chamo. Pode ficar Tá, tranquilo. pode me chamar. Como é o Aquele- céu segundo o Espiritismo? Segundo o Espiritismo, o céu está relacionado ao estado de espírito do que a um local propriamente dito. Aqueles que trabalham em sua reforma íntima estão sintonizados em vibrações positivas, após o desencarne, serão atraídos para os planos espirituais que se assemelham às suas virtudes. Da mesma forma, os espíritos ainda necessitados de auxílio serão direcionados para locais mais apropriados ao seu estilo de vida. Muitos podem compreender esses planos espirituais superiores como o céu e os planos espirituais inferiores como o inferno. É aquilo que a gente estava falando. Então, aqui, ó, a reforma íntima, gente, é esse quadrozinho aqui que é bem interessante, porque, assim, a pessoa como é que eu posso fazer? Abrir realmente, né, o seu interior e colocar para fora tudo de ruim, de errado, né, que a pessoa tem, o egoísmo, a falsidade, a maledicência, todas essas coisas, a vaidade, a ganância, esse materialismo que a gente tem, que a gente fala que nós não consegue desapegar de muitas coisas. Então, essa é a reforma íntima. A gente vai conseguir nessa encarnação? Não. Já digo para vocês que não vamos conseguir tudo. Mas se a gente conseguir o pouco que a gente conseguir, já vai nos ajudar muito numa próxima reencarnação. E assim que a gente vai melhorando. A gente não vai ficar nessa encarnação para poder resolver todos os problemas de vidas pretéritas. Porque a gente não sabe quantos foram e o que nós fizemos. Se vocês lembram da aula passada, que a gente leu alguns trechinhos do livro lá que o Raul Seixas contava de como ele chegou lá no plano espiritual, ele estava resgatando, ele mais um grupo de pessoas estava resgatando coisas de outro planeta. Olha só a quantidade de reencarnações que foram necessárias para ele chegar nesse plano aqui, né, na Terra, para poder ir resgatando todo aquele processo de resgate, de prova, de expiação e de acerto de conta, e olha, e como ele chegou lá. Então, é muito complicado isso. A gente acha que eu sou uma excelente pessoa. Será? A gente pode ser agora, mas e nas vidas passadas? Como é que nós fomos? Então, o resgate, essa reforma íntima vem, né, vem falando agora porque nós estamos conhecendo a doutrina, estamos estudando e
estamos tentando nos melhorar. Mas a gente precisa ter muita persistência, e como dizia o Emmanuel para o Chico, é disciplina, 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 para a gente conseguir realmente ir nos melhorando, para a gente chegar lá no outro plano e conseguir chegar pelo menos no nosso lar ou alguma coisa parecida, né? E o que os espíritos fazem no céu? Ficam lá sentadinhos, olhando o que é que acontece, né? Os espíritos comuns, quando chegam ao plano espiritual, têm o objetivo de se recuperar da reencarnação passada e se preparar para uma nova chance, quando isso é possível, né? Então, às vezes, a gente sabe que eles não, que ainda não, às vezes a chance de reencarne demora um pouco, até para o espírito se preparar realmente para isso, e outras vezes eles vêm com uma reencarnação compulsória, aquelas coisas, chegou, ficou lá o tempo necessário e reencarna novamente, porque às vezes é só assim que ele vai poder ir melhorando. Então, assim, aqui, isso aqui é do nosso lar também, né? Onde o André Luiz já estava numa condição mais, vamos dizer assim, bem melhor do que quando ele chegou lá. Já os espíritos superiores têm a tarefa de auxiliar esses outros, proporcionando ensinamento e direcionando a programação reencarnatória. Então, a gente viu vários livros que nós já lemos que sempre tem um mentor, né, que vai estar auxiliando esses outros espíritos que já estão numa fase melhor, que já estão, que nem o André Luiz, ele sempre teve um mentor que ele vai estar auxiliando, passando para ele os ensinamentos, de acordo com a evolução dele, né? Porque ele também, ele era um médico aqui na Terra, só que ele chegou lá e teve que aprender muita coisa que ele não sabia. Até porque não tinha preparo nenhum, né? Espiritual. Não tinha uma religião e tinha uma vida bastante desregrada. Há muito trabalho no céu, e esse labor é realizado a fim de aprimorar cada vez mais a evolução dos espíritos e dos mundos. Então, dependendo dos mundos, né, que a gente vai passando, cada um tem sua evolução, então os mundos também vão evoluindo. E tem vários planetas que são habitados, né? O ambiente do céu se modifica conforme a vibração dos espíritos. O umbral, por exemplo, pode ser comparado à ideia de inferno, pois é um lugar destinado aos espíritos errantes e rebeldes. Esse aí é o resgate do André Luiz, ó, quando ele foi resgatado no umbral. Lá encontram-se os espíritos com vibrações muito baixas, ainda sobre as amarras das mazelas humanas. É um ambiente hostil, sujo e mal cheiroso, violento e de muito sofrimento. Os ambientes que acolhem espíritos mais evoluídos, são agradáveis, harmoniosos e amorosos. Aí a gente volta lá naquela primeira, aqui, ó, a primeira imagem lá do André Luiz, lá no mundo, né? Aqui, ó. Então, a gente acha que vai ser sempre assim, mas no céu, vamos dizer assim, né? Também vai existir o umbral ou o inferno, vai depender da vibração desses espíritos. Então, a visão que nós temos de céu, que é
essa imagem que nós temos aqui é o que a gente vê, é o que a ciência nos mostra. Mas, segundo a doutrina, né, o céu está dentro de cada um de nós. São exatamente as nossas vibrações, os nossos pensamentos, as nossas ações. Vamos lá? E aquele que crê em mim nunca estará sozinho. E aí, terminamos a nossa aula assim. Olha, acho que foi rápido hoje. Dúvidas? O interessante, eu gostaria de falar antes, posso falar, Lucy? Pode. O que a Lucy quer dizer é que é o seguinte, existe o local, né? Porque o nosso lar nada mais é do que uma colônia espiritual que é construída na emanação mental dos espíritos superiores. Então, os espíritos superiores constroem com o pensamento aquela cidade, né? Só que o que a Lucy quer dizer é que a gente, quando imagina o céu, imagina mais ou menos aquela colônia, né? Aquele local circunscrito. E o que ela está tentando fazer é abrir a cabeça de vocês para explicar que não é aquele local circunscrito, na verdade. Aquilo é um local. Ah, se identifica com o nosso padrão vibracional? Sim, não tenha dúvida, né? A gente provavelmente vai para colônias que estejam mais ou menos no nosso nível mental, né? Só que o nosso céu, ele é interior. É isso que ela está querendo dizer. Ele é maior do que aquilo, do que aquele local circunscrito. Ele é mais do que o nosso lar, aquele local. A gente tem que dissociar o local físico do que é realmente o céu, né? O céu, na verdade, é o reino de Deus dentro de nós, que nem a Lucy falou, né? É uma questão mais espiritual, íntima de cada um, de como cada um se liga a Deus. E não é necessariamente o local físico, né? Então, aquele local é uma colônia, né? Uma colônia espiritual, um local onde geralmente os espíritos que estão com o mesmo nível vibracional se localizam. Mas cada um deles tem um céu próprio, vamos dizer assim, entendeu? Que tem o quê? Tem o seu nível particular e próprio de evolução dentro do céu, né? Do que é o reino de Deus. É isso, certo, Lucy? Certo. É isso mesmo. Posso interromper aqui? Pode. Entenderam? Vocês conseguiram entender? Dúvidas? Se explicar o céu é uma coisa, assim, ao mesmo tempo que é fácil, é muito difícil. É porque é abstrato, né? Porque exatamente, é abstrato. Então, você tem uma visão que a gente acha que é isso aqui, né? Só isso aqui. Esse céu que a gente vê, né, no nosso dia a dia, um dia está nublado, outro dia está chuvoso, outro dia está aquele céu maravilhoso, aquele céu de brigadeiro, enfim. Mas na visão espírita é uma coisa abstrata. Assim como a felicidade. Que a gente está ligado muito à felicidade com coisas materiais, com pessoas que a gente ama, mas a felicidade também, na visão espírita, é uma coisa abstrata e é interna, né? Tudo está ligado ao nosso ser, ao nosso pensamento, às nossas ações, ao nosso crescimento moral. Então, conforme a gente vai evoluindo moralmente e espiritualmente, a gente vai ganhando, vamos dizer, esse céu vai ficando mais bonito dentro da gente, essa felicidade vai ficando mais visível, a gente vai conseguindo sentir isso mais. Mas isso é através das reencarnações. Para a gente chegar, né, a outros planos mais evoluídos, vai ter muitas reencarnações, nós vamos ter que aprender muita coisa ainda. Muitos.
porque tem um livro do Chico Xavier que chama Cartas de uma Mãe Morta, se não me engano, Cartas de uma Morta. de uma morta, né? Que é Eu e a Kátia falamos desse livro hoje. Impressionante, né, Kátia? Cartas de uma Morta, que é a mãe Pois dele, é, né? né? que a mãe dele, que a mãe dele ela tem a permissão de chegar até perto de Júpiter, se não me engano, Marte. de Marte, né? Mas ela não pode entrar. Ela tem a permissão de chegar próximo. Ela Porque- descreve Marte, eu acho que é isso mesmo. Ela descreve Marte e Júpiter, ela não consegue entrar, porque ela não está ela não tá naquele nível. Isso. Então, se a vibração é outra coisa. Exatamente. Isso porque era mãe do Chico Xavier, que passou por tudo que ela passou e foi aprimorando, e no plano espiritual foi aprendendo. Ela não conseguiu chegar. Agora, você imagine nós aqui, né? Não que a gente não tenha capacidade, todos nós temos, mas nós precisamos entender isso e começar a melhorar desde já, Sim. porque são vibrações completamente diferentes. Então, a gente percebe nos livros que a gente lê do próprio André Luiz, quando esses espíritos muito evoluídos, eles vão fazer uma palestra, passar um ensinamento, como é que eles têm que se materializar ali? É muito complicado para eles, porque a densidade é diferente. Assim como foi Jesus, para ele se fazer homem, né? Igual nós aqui, encarnados, é muito difícil, porque a densidade é muito grande. Então, para eles, isso é muito pesado. Você imagine, né, uma consciência como Jesus, né, que ele tem uma grande propagação, né? Lembra o que eu falei que talvez, né, isso não tem nenhuma obra, mas eu imagino que Jesus consegue irradiar por todo o planeta? Eu imagino, né? Isso é uma coisa que eu imagino. Agora imagine um espírito que consegue irradiar por todo o planeta. Imagina a extensão do planeta. Você colocar dentro de um homem só, né, de um corpo físico, como deve ser difícil, né? É a mesma coisa você colocar uma luz, né, intensa dentro de um... É complicado. E que eu acho muito interessante nesse livro do Céu e Inferno, quando eles falam do céu, é que eles falam muitas coisas de ciência. Então, a ciência fala uma coisa, os espíritos falam a mesma coisa. Então, não são coisas assim aleatórias, né? São coisas que se mostram cientificamente. Então, lá em 1858, quando o Kardec falou aquilo dos astrônomos, vocês imaginam hoje o quanto de outros planetas e o quanto que a ciência está tão evoluída que já se descobriu mais não sei quantos planetas que existem e o tal do buraco negro já não existe mais. Então, assim, a ciência também vai começando a andar junto com a doutrina espírita. E até a base, né? Que é esse tripé, que é religião, ciência e filosofia. Então, realmente é para a gente pensar em cima mesmo, ficar filosofando e ver o quanto que a gente tem para aprender ainda para evoluir, para a gente poder chegar realmente a atingir esse céu que a doutrina nos fala. Uhum. Alguém mais quer complementar? Todo mundo quietinho hoje? Acho que ficaram assustados com a fala Todo da mundo morte. tinha essa visão, a fala da morte. Não, Uhum. todo mundo tinha essa visão do céu mesmo, assim, uma visão mais interior do céu? Ou vocês pensavam mais no local circunscrito mesmo? O céu, um local mais físico, né? Também ninguém responde. Bom, vamos terminar a aula, porque hoje ninguém está a fim de falar.
Dá para pensar isso aí, né? Acho que eles estão filosofando, falando. A gente É fica que eu tenho filosofando. céu mesmo? Sim, o importante é a gente entender o céu, né? E dessa forma aí que a gente falou, né? De uma maneira mais interior, uma maneira maior, que é o nível vibracional da criatura, né? Como ela tá, ela com ela mesma, né? Uhum. Com relação aos outros, como ela vê o mundo. É isso. E aí tem os falsos profetas vendendo um pedaço do céu. Ah, exatamente, né? Né? Aí, né? E aí, o quê? Eu queria colocar uma questão. Eu Pode. imaginava o céu, tipo, como o céu mesmo, que a gente olha para cima e vê o céu azul. Mas em relação às religiões, céu e inferno, eu nunca acreditei muito nisso, que tem céu e tem inferno. Mas também não sabia, sem conhecimento da doutrina. O que existem, tá, Tarsília, são níveis espirituais, né? Então, níveis vibracionais, então faixas vibracionais, onde os espíritos acabam se encaixando. Então, por exemplo, o espírito que tem um nível vibracional muito alto, ele provavelmente ele vai ficar ele vai poder ir, né, geralmente em colônias que estão mais adequadas ao seu nível vibracional. Mas o céu dele está dentro de ele mesmo, entendeu? Na verdade, cada um tem o seu próprio céu. Ele, tudo bem, existe a faixa vibracional, que é física. Só que o céu é muito mais do que essa faixa física. Essa faixa é uma faixa física, uma coisa limitada, é uma coisa material, enquanto o céu é Questão de muito mais do que afinidade, isso. né? Essa Hã? questão de afinidade, né? Aí os espíritos que estão num nível mais elevado, eles acabam ficando com afinidade com aquele local, né? Todos Isso, juntos, naquela mesma exatamente. situação vibracional, né? Agora já aí o céu e o inferno dito aí é uma questão interior, né? Cada um com si próprio, né? Ó, Luci, é isso aí. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. O povo não fala assim, tem o inferno astral? Então, será que é só naquela época que tem? Ou a pessoa que não está bem com ela mesma que acaba virando esse inferno, né? E a gente é tão suscetível que às vezes a gente vai do céu ao inferno em 1 minuto, né? Com Tá tudo certeza. bem, e de repente alguma coisinha te contraria e pronto. Pronto, acabou. Exatamente. E não tenha dúvida que quando você vai para o inferno nesse 1 minuto, você sintoniza com com todos os espíritos que estão naquela mesma faixa. É como um rádio. Aí daí, conclusão, todos eles, você fica suscetível de escutar todos eles. Você não vai escutar, mas seu espírito vai, Nossa, entendeu? E Aí daí, vem as conclusão, sensações, né? E você sente, né? vai ter essas exatamente, sensações. entendeu? Então, por isso que o ideal é que você não vá para o inferno em 1 minuto. Porque nesse 1 minuto pode acontecer de você realmente se ligar com coisas aí que iguais, né? E fazer coisas muito piores, né? E ir pro mais inferno ainda, né? Fazer coisas. Tem gente que às vezes. O Costa fala isso, nosso diretor. Tem espíritos que às vezes em 1 minuto perdem encarnações e encarnações. Em 1 minuto, um erro que é feito em 1 minuto, que você precisa encarnações e encarnações para arrumar. Você, Poder. naquele 1 minuto de inferno, você se precipitou no inferno por várias encarnações, olha só. Uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões, né? Do padrão vibracional da gente, né? De qual é o nosso céu, né? A gente tem que tentar ter Mas o aí é a nosso nossa céu luta aqui na particular. Terra, né? É a nossa luta Hã? aqui na Terra. É a nossa luta aqui na Terra, né? É Sim, tentar manter o céu interior, apesar do exterior, né? Apesar do que acontece em Exatamente. apesar volta, do né? exterior. Perfeito. A gente Aquilo sabe que Exatamente. que liga ao mundo ao que acontece, a gente vai viver no inferno o tempo todo. Então, tem que ser uma coisa, uma conquista bem, né? é como o Bem, João falava, é ser o homem do mundo sem estar no mundo. Então, se você está num nível de um céu diferente, num padrão vibracional diferente, o mundo pode estar todo no inferno à sua volta, mas você está num outro padrão vibracional. Os espíritos inferiores nem te veem, né? Às Ah, vezes os próprios pessoas materializadas que estão em volta de você
É como se você tivesse alheio a tudo aquilo lá. Então, por exemplo, pode estar no metrô, aquela loucura, e gente brigando, e aquela coisa, e você está em outro nível. Você não está nem aí, você está Tá. pensando, né, no bem de todas aquelas pessoas, né? Você está em um outro Fazendo a padrão. caridade, né? Através do Você às vezes não pensamento, está se né? contagiando com aquilo ali, nada, 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 né? E você chega em casa, sua esposa pergunta, e como é que foi seu dia? Ah, foi maravilhoso, né? Ah, mas nossa, você não pegou trânsito, o metrô estava parado, um caos, todo mundo demorando 3 horas para chegar em casa. Não, graças a Deus, comigo tá bem, eu cheguei bem, tô aqui com você. Então, aquelas pessoas que não se, né, Não se deixa vivem, né? influenciar, né? Por Exatamente. coisas negativas. Como, né? Como que nós conseguimos chegar nisso, né? É fácil? Não é, né? É toda uma questão de esforço, Ah, de sim. justamente você não ter uma visão espiritualizada do negócio, né? Do céu. Não se deixar contagiar pelas coisas do mundo, Do que nem diria mundo. João, Mas né? é o que falou o Emmanuel na questão, né? Sim, Na questão exatamente. 240, que o orbe está muito intoxicado. Então, vai depender da pessoa fazer o seu céu, né? Na Seu sua céu e seu consciência, inferno. através da sua consciência. Professores, posso Exatamente. falar um pouquinho? Pode. Pode. Então, também a questão de orar e vigiar, né? A gente que estuda um pouquinho o espiritismo, assim, está aprendendo agora, a gente se policia para não entrar nessas vibrações, né? Que a gente Sim. sabe que a gente fica numa vibração baixa, a gente vai atrair coisas negativas para a gente, inclusive obsessores, espíritos negativos, né? E a gente traz mesmo para casa, a gente tem essa consciência, né? Então, a gente que tem que se policiar, né? Colocar, a gente que tem que criar Perfeito, o céu dentro de si, né? Porque eu já perfeito. ouvi falar que aqui o inferno é aqui, eu já ouvi essa frase, o inferno é aqui. Não, não é, né? Não Pessoal, é aqui também, né? ah, É dentro da gente mesmo, né? O Dentro da inferno está eu dentro de acredito cada um, também que né? O seja. céu e o inferno. É isso. não tem. E assim, a gente tem que tentar não se contagiar, né? Pelas coisas. É difícil, né? Porque a gente está inserido nesse mundo, né? A gente fica Sim, preocupado, né? Mas o ideal tem coisas que a gente pode mudar. Aí sim, né? Vamos mudar, mas tem coisas que não tá na nossa alçada para mudar. Então, que não adianta desesperar, não adianta, não adianta. não resolve, É. né? E as bebês do grupo, como é que estão aí? Tem Eu ia falar Tarsília? isso, tô doida para ver essa menina. Tô aqui vendo se eu consigo ver ali na tela da Ah, tá Leandra bem. Neném. Meu Deus do céu, quero ver essa neném. Aqui, ó. Ah, que Ah, gracinha! Ai, que ai, que lindo. linda! Nossa, Martina, Martina. Martina. Martina tá, Deus já abençoe essa tá, menina linda. Temos a já tá Raquel recebendo também. as primeiras orientações aí da espiritualidade, Ah, sim. né? Uhum. Mas hoje a mamãe da Raquel não está aí, né? A Daniela, ela não está. A Não, Daniela não tá. A Daniela não tá. Mas tá, parece que aí, ó, só porque eu acabei de falar, ela tá em branco. Tá na bolsa aí. Só Tchau, porque Rafa. eu... Bom Pronto. fim de trabalho aí. Daniela, tá? Você não Ainda morre tem mais, viu, trabalho hoje? Daniela? Ah, Daniela, você não morre tá mais. bom. Estavam falando de você aqui, viu? Pergunta sobre o Estavam falando da Raquel aqui, Daniela. Você... É. Então Eu tem a... acabei tirando aqui que a Raquel hoje ela teve febre, aí tá um pouco Ixi, tumultuado aqui. ixi, Estamos observando, se der de novo, vou ter que ir no hospital. ixi, complicado, hein? Mas ela tá bem, assim, né? Só tá dando a febre mesmo. É, É tô vendo, ela tá dentinho, meio não? chorosa, né? Tá se É. sentindo aí Já incomodada. tomou vacina, Daniela? Não tomou Não. vacina, nada. Ela só Mas deu a ela tem. febre. A gente não sabe se é dente, se é alguma coisa que tá vindo, Ah, né? pode ser. Dentinho. É dente. A gente não sabe. Ela Dá tá uma com quantos olhada. meses? Eu acho que se subir muito a 8, febre, era bom levar, 8? viu, Daniela? Ah, 8 dentinho. meses. Dentinho. Dentinho que tá chegando aí. 8 meses. Ela teve febre às 11 da manhã e 4 da tarde. Agora eu tô olhando se vai dar de novo, né? E você medicou? Ou passou espontâneo?
Não, mediquei paracetamol e depois a pediatra falou ibuprofeno, alívio. Espera até amanhã. Se voltar, aí você leva. Tá. Bom, é isso. E a Obrigada. Martina, tá bem? Imagina. E a Tá Martina? ótimo. Tudo Que bem, bom. Elcio. Tá ótima, graças Vocês a estão Deus. conseguindo dormir ainda Graças a não? Deus. Não, Não. que dormir nada, que isso? O que é isso, dormir? Ai, meu Deus do céu, vocês vão ter que se unir aí, revezamento. A chave é a gente faz união. os revezamentos, A gente está quietinho na aula aqui porque ela quer participar toda hora. Ai, que bonitinho. Então, Pelo que eu vi, sobrou pro papai hoje, né? Tá certo, isso aí É. mesmo, mãe. É. Pega e fala, papai, hoje é seu dia. Ah, sim, já dormi à tarde, já. Aí eu pego a madrugada. Legal, senão ele precisa trabalhar amanhã também, né? Não é fácil. é. Já passei por isso, é complicado. Mas tá bom. Legal, pessoal. Mais alguma dúvida ou podemos encerrar a aula? Vocês entenderam essa questão? Perguntas para a Lucy. A Lucy está aí, ó, toda disponível. Eu tenho uma dúvida. Se vocês Fala, quiserem- Darcy. Pode falar. Não necessariamente em relação à aula, mas a questão também que tem a ver com a aula, a questão do questionário. Em algumas vezes que eu já tinha lido, né, que perfeito igual Deus, a gente nunca vai chegar. Aí até me tira essa dúvida. Que cada vez mais que a gente chegar próximo de Deus, de Jesus, ele já evoluiu mais, que a gente está em constante evoluções, né? Não, não é por isso, Tarsília. É porque tem um conceito de que Deus é a inteligência absoluta e que Supremo. o homem nunca conseguirá chegar no mesmo nível de Deus. Por quê? Se a gente for filosofar, isso é filosofia, tá? A gente não pode esquecer que a doutrina é filosófica, tá? Então, vamos supor, se eles falam que Deus é a inteligência suprema e ele é único, então, se a gente chegasse no mesmo nível que ele não seria mais único, entendeu? Seria outra Então, consciência aí- comparando com ele. Então, significa que o homem nunca vai conseguir chegar à perfeição absoluta. É um conceito de que o homem vai chegar num nível perto, pode chegar perto, mas nunca igual a Deus. Então, entendeu? aí eu acho que eu acabei confundindo essa questão do questionário, porque aí estava falando da felicidade suprema, espíritos perfeitos e puros. Eu achava que a gente nunca ia conseguir chegar à perfeição. Não, nós vamos ser perfeitos. Nós conseguimos sim. O espírito, ele chega à perfeição. Perfeito nós somos. Nós vamos dizer assim, ele chega à pureza, né? A pureza, uma pureza muito perto da pureza de Deus, né? Inclusive, mas não chega a ser Deus. E vamos ser espíritos puros aí sim um dia. Não sei quantos anos vamos demorar. Né? Quantas reencarnações nós teremos, mas Não sei, mas chegaremos lá. chegaremos. A ideia é que ao terminar, né, as encarnações, nós já estaremos nos primeiros passos aí dos espíritos puros, né? É isso aí. Isso. Ok? Tá bom, obrigada, viu, por esclarecer a dúvida, tirar a dúvida. Imagina. Fala, Fátima. Fátima? Você falou sobre caridade moral, né? Aí eu queria caridade moral, assim, seria o quê? A caridade que você faz, por exemplo, aceitando as pessoas como elas são, sem fazer crítica, sem julgar, tendo bons pensamentos para com as pessoas, desejando aquela pessoa que você falou bom dia para ela, bom dia por quê? Que não sei o quê, você desejar algo de bom para ela. Aquela pessoa que às vezes quer falar e a gente ter o ouvido realmente para ouvir. Então, isso é caridade moral. Indulgência, que são os pequenos perdões que você dá durante o dia. Durante o dia. São todas essas pequenas coisas que a gente faz, e às vezes a gente nem percebe,
mas seria bom que a gente começasse a perceber que nós podemos ser extremamente caridosos num dia. Aquela pessoa que está ali pedindo alguma coisa e às vezes você dá o dinheiro, mas na verdade ela está querendo um bom dia, um sorriso, um aperto de mão, né? Então, isso é caridade moral. Tá certo. É a caridade que não custa nada, mas é a mais difícil de fazer. Tá certo, entendi, obrigada. É isso mesmo, e a gente pode praticar, né? Por exemplo, você toma uma fechada no trânsito, você tem várias alternativas. Você sai fechando ele, sai gritando com ele, mostrando que ele estava errado, ou você simplesmente ignora, fala, meu irmão, vai com Deus, que se você estiver passando por alguma dificuldade, que a espiritualidade possa te ajudar. E pronto, né? Essa é uma caridade moral, né? E é Tá isso. certo. Pede desculpa, né? Obrigada. Mesmo estando errado, o cara está errado, você está certo, o cara está errado, e você vai lá e pede desculpa para ele. Olha que caridade, quem que faz isso? Mas a gente não tem, a gente tem orgulho, né? A gente não admite. O orgulho que é. Muitas vezes não deixa a Exatamente. gente fazer isso. Como eu, tanto certo, vou admitir que eu estou errado? Aquela história. Mas você fazer isso é Dar uma a face humildade muito esquerda, grande. né? Exatamente. É E uma bateu na humildade face muito grande. direita, oferece a esquerda. Que é Exatamente. exatamente isso. A pessoa te fez um mal, Exatamente. O cara manda te um fecha, pensamento te positivo. xinga, o cara te fecha, tá errado, te xinga, e você ainda pega e fala assim, desculpe, eu errei, vai com Deus, eu vou prestar mais atenção. Olha só o nível, quem que está preparado para fazer uma caridade moral dessa? Né? A gente quer ser o certo, é a justiça, né? Só que a justiça É a divina, nossa né? justiça, né? É A nossa gente... justiça. Exatamente. É isso aí. Mas a justiça divina é outra, né? É outra. Exatamente. Okay? A gente vai falar do código moral, né? Ah, é bem legal essa aula aí. O código da vida futura, você colocou lá, né? Códigos da vida futura, essa aula é sensacional. Muito boa. Bom, vamos lá, então vamos terminar. A Maura vai... A Maura não, a Maura fez fez a harmonização, seria o Mateus, né? Era o Mateus, eu errei tudo. Ô, Mateus, eu te livrei da... O Mateus está aí? Não está. Não está. Não está. Bom, então já deu certo o que a Maura fez, então. Então nós vamos ter que escolher mais alguém aí diferente para fazer as vibrações. A Mayra vai fazer a prece final. Quem gostaria de fazer as vibrações no lugar da Maura, que já fez no lugar do Mateus, né? No lugar do Mateus, isso mesmo. Quem gostaria de fazer as vibrações da noite? Já sei. A Lucy sempre fala que eu tenho que escolher. Tá vendo? Mas eu sempre confio que vocês vão me socorrer, que vocês vão falar, eu. Eu acho que a Lucy tem razão. Ninguém gostaria de fazer as vibrações da noite? Silvana? Silvana tá por aí? Silvana tá. Silvana tá, é verdade. Silvana, você poderia fazer as vibrações pra gente? Eu acho que ela deve estar com problema no... Oi, queridos. Eu faria com o maior gosto, mas eu estou dirigindo. Ai, meu Deus do céu. Então não eu estou dirigindo, estou voltando. Não. Vai distrair demais. Uma coisa vai é escutar. Distrair. Tá bom. Tá, fica para a próxima. Então. Desculpem. Imagina. Quem mais gostaria de fazer? Jéssica? Tá por aí, Jéssica? Tá bom? Oi, posso fazer. Pode? Vamos lá. Conseguimos alguém fazer nossa... Eu tinha certeza que vocês iam me chamar. Sempre assim, né? Parece que quando a gente pensa, a pessoa vai lá e chama. Aconteceu isso comigo na minha aula de filosofia ontem também. Falei para minha esposa, olha, a última pergunta, ele vai me chamar na última, quer ver? Aí dito e feito. Elcio, você faz... É a última questão. Bom, vamos lá. Eu falei para o meu marido isso. Então assim, tá. Vamos lá, então. Vamos, então, agradecer pela aula de hoje, pela presença de todos. Agradecer a Lucy, né, por ter preparado essa aula para a gente, né?
por ter falado assim, com tanto carinho para a gente, com um sorriso no rosto. Agradecer a Jesus por estar conosco de alguma forma, assim como a sua própria promessa, os nossos benfeitores. E nesse momento de alegria, vamos convidando a Jéssica para fazer as vibrações da noite e logo em seguida a Mayra para fechar a nossa aula com a oração. Obrigada a Deus por mais uma oportunidade dessa aula, dos nossos estudos. Vamos aproveitar esse momento para vibrar pelo planeta, pelas pessoas necessitadas, pelas nossas famílias, familiares e amigos. Vamos vibrar por nossa casa e, por fim, vamos vibrar por nós mesmos, vibrando amor, luz, esperança e que nunca nos falte fé para a nossa jornada aqui e no plano espiritual. Graças a Deus. Graças a Jesus. Obrigada a Deus pelos ensinamentos do dia, que nós consigamos caminhar sempre nos passos que Jesus nos ensinou, que consigamos aprender através do amor, sempre através do amor, e que esse amor faça com que nós sejamos pessoas melhores a cada dia. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e a Jesus. E é isso, pessoal. Obrigado, viu? Uma boa noite para vocês, boa semana, muita paz. Obrigada, boa Saúde aí para os Bom bebês. final de semana, Deus. Bom final de Oi. semana a todos. Boa noite, gente. Saúde para Raquel. Boa noite. Para Até mais, Martina. boa noite. Boa noite, Beijo. Para a filha da Tarcília. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tudo de bom para vocês. Tudo de bom. Tchau. Qualquer coisa você chama a Kátia, tá? Pode chamar a Kátia, que a Kátia resolve os problemas da Raquelzinha. Porque você você também, porque a primeira febre dela, aí você fica em dúvida, vou ou não vou no pronto-socorro, né? Fica aquela indecisão, é uma loucura isso. Geralmente é muito cedo para perceber alguma coisa na criança, né? Se ela começou com febre hoje, geralmente os médicos esperam que seja pelo menos umas 48 horas depois de você medicar, porque pode ser um dentinho e tal. Mas até quando é bebê, assim, quando é bebezinho. Se tiver muito forte a febre, tiver muito resistente, você medica, não está baixando, ou se está voltando muito rápido, antes de 6 horas, pelo menos 6 horas depois do medicamento já voltou muito forte, aí é bom levar, senão espera, porque aí, se tiver alguma coisinha, até amanhã já aparece mais para o médico examinar, senão ele vai falar virose, da dipirona. Sim, verdade, aí só passa dipirona, né? Tudo virose, tudo é virose. Entendi. Obrigada, Kátia. Mas deve ser os dentinhos dela mesmo que tá aí para... já estourou os 2 de cima, né? Tem 2 semanas que estourou e eles estão saindo mais ainda, né? Não saiu total ainda os dentinhos. Eu acho que talvez seja isso. Vamos ver. Obrigada, viu? Nada. Boa noite. Beijo, gente. Fique com Deus, que vai dar tudo certinho. Amém, obrigada. Leandro e Mayra, qualquer coisa pode chamar a Kátia. Ainda bem que eles foram embora, hein? Que sorte você tem, hein, Kátia? Eu gosto, eu atendo com o maior prazer. Se me chamar, Eu sei, se alguma dúvida sei. que eu puder resolver, eu gosto mesmo, gente. Recém-nascido, Eu sei, por isso que eu bebê, falei. é minha praia. Eu sei, eu te conheço, por isso que eu falei para te chamar, assim, brincando, mas eu sei que você não liga, que você é super profissional. Então tá bom. Boa noite. Então, um abraço para você. Boa noite. Tchau, Kátia. Fica com Deus, Kátia. Thalita, tá por aí? Thalita, tudo bem aí?